Olá, bem-vindos a mais um programa Débora Histórica no estúdio Companhia Casa da Sogra para conversarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, entrevistas, músicas e uma agenda cultural para que vocês possam procurar aquilo que vocês querem. Bom, esse programa ele é premiado por mérito histórico e cultural pela Abrace, que é a Academia Brasileira de Ciência, Arte, História e Literatura. Nós vamos falar hoje sobre a comemoração dos dias, né? Eu mudei um pouquinho, vou colocar a nossa história, né? Que eu tinha colocado curiosidades na história, mas eu vou colocar a nossa história, conhecendo a política com Selma Prado, canal de informação com Naves Ferraz e a nossa agenda, tá bom? Nós voltamos já já. Hoje a dedicação do meu programa é ao samba e seus compositores, porque nós vamos falar um pouquinho do dia do samba, que é dia 2 de dezembro, tá bom? Que é não, né, que foi, mas é todos os anos. Bom, meus agradecimentos sempre ao Ulisses Galuti da GECOM, ao Naves Ferraz, a Selma, né, a Selma Prado, ao Lúcio, que está sempre aqui comigo acompanhou na matéria que nós vamos colocar hoje, tá? O comentário de hoje para nós meditarmos é o que eu pedi para vocês há 2 semanas atrás e na semana passada também, nós vamos falar sobre o ego, tá? Nós vamos iniciar agora essa matéria, que ela está dividida em 8 partes, né? A introdução mais os 7 egos. Então vamos lá. Na verdade, isso é um livro, tá? Que vocês podem inclusive adquirir, porque ele tem mais informações sobre isso. Chama-se Didática Completa para a Dissolução do Eu Psicológico. Defeito descoberto, defeito compreendido, defeito eliminado. Para você poder eliminar o seu ego, você tem que saber descobrir qual que ele é, né? Na verdade, não é só descobrir, mas saber qual que ele é, compreender esse ego, tá? Para poder eliminá-lo. Então vamos lá. Sempre fomos educados a acreditar na realidade de nosso ego. Sempre imaginamos que quanto menos ego tenhamos, menos existentes e vivos seremos. Muitos pensam que quanto mais se anula e elimina a presença do ego em nossa vida, mais infeliz e anulada será a nossa vida. Em nosso estado mental cotidiano, nosso ego parece enorme, concreto e importante. Ele parece ser justamente nosso melhor amigo, protetor e benfeitor, aquele que nos faz sentir alguém na vida. É esse veneno mental no nosso querido ego que nos faz sentir a necessidade de ser importantes, de reagir perante os problemas e afrontas que a vida nos joga. Grande ilusão esta. Na verdade, ele é o nosso pior inimigo, uma fraude que nos engana, fazendo-nos sentir que não podemos existir ou viver sem ele. Como um monstro morando em nosso coração, em nossa mente, em nossas energias, ele está sempre pronto para fazer coisas ruins e causar problemas a nós e aos outros. Nós causando problemas aos outros também e a nós mesmos, né? Nosso ego tem um monte de truques para se manter na ativa. Por isso devemos prestar atenção quando começarmos a nos dizer: se eu não cuidar do número 1 de eu mesma, não vou trabalhar e vou acabar passando fome ou serei desprezado por todos. Gente, mais para frente, interrompendo aqui o texto, mais um pouco para frente, vocês vão entender melhor esse texto, tá? Não me destacarei no emprego, não serei alvo das atenções de ninguém. Se eu ficar me distraindo com esse assunto de morte do ego, acabarei virando vegetal. Posso até morrer ou ficar insano. Enfim, o ego tem mais defesas do que imaginamos. Não há dúvida de que é o nosso próprio interesse nos livrarmos desse demônio interior o mais rápido possível, a menos que sejamos desequilibrados, endurecidos psicologicamente e masoquistas e gostemos da eterna dor física, emocional e mental. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que você pensa assim, eu não vou deixar de fazer isso porque eu vou me sentir ou as pessoas vão me menosprezar.
né? Logo vocês vão saber disso e eu quis fazer isso para vocês, trazer essa matéria um pouco mais completa, porque eu sou prova disso, né? E através desse estudo, eu eliminei pelo menos um ego. E é claro que ele sempre tenta voltar, né? Que é o meu orgulho, tá? Eu era muito orgulhosa de algumas coisas, então eu, através desses estudos, eu consegui enxergar e verificar que, na verdade, assim, não é que nós não somos nada, é que nós devemos diminuir um pouco o nosso eu, né? Ao recolher e responsabilizar nosso ego por todos os nossos problemas, com certeza iremos gerar o desejo de cuidar mais e melhor da nossa consciência divina, de nosso mundo interno, de nos livrarmos desse ego o mais rápido possível. Para isso, precisamos enxergá-lo como um mentiroso, um embusteiro, examinando se de fato ele existe como parece ou não. Porque a gente sempre dá uma desculpa, né, para os nossos defeitos. Ah, eu fiz isso, eu briguei com ele porque ele me ofendeu, ele me humilhou, né? Então você precisa saber, ter a consciência de que foi por orgulho seu, né, que ele te xingou porque você se sentiu ofendido. Quando nós perdemos esse tipo de ego, você não se sente ofendido por nada. Você sabe quem você é. Né? Então as pessoas podem tentar te magoar ou te diminuir e você não vai se diminuir. Meditando dessa forma, começaremos a caçar nosso ego aparentemente vivo, nosso verdadeiro inimigo, e isso nos força a confrontar nossas suposições pessoais, fantasias, objeções, projeções erradas sobre nossa verdadeira identidade interior, nunca examinadas sobre o que somos de fato. Eis um desafio bastante significativo do ponto de vista espiritual. Descobrir que nossa percepção básica da realidade é uma grande bobagem. Ter esta tomada de consciência é o início da verdadeira autocura absoluta, e por isso devemos prosseguir cheios de alegria no trabalho sobre nós mesmos a cada dia, a cada segundo de nossas breves vidas. Assim, descobrindo gradativamente, por meio da luz de nossa sabedoria interior, que é o pão de cada dia, né, que nós devemos ter, dessa luz divina que provém de nosso ser divino, de que nosso ego sempre foi e sempre será uma fraude, que sempre foi e sempre será a causa de nossas tristezas, frustrações, fantasias, problemas, karmas, etc. Tudo o que nos resta é a negação maravilhosa, e daí nos surge na alma um vasto espaço ou vacuidade que não implica nada mais, mas prova apenas que nosso ego não é nossa alma verdadeira, nossa vida, nosso ser, nosso Deus íntimo. O gnóstico anseia, implora, pede intensivamente, não por cobiça egóica, mas porque a nossa essência divina assim o quer, por este vazio iluminador, essa negação positiva, esse sunyata, esse êxtase do nada cheio de Deus. Do nada cheio de Deus. Então prestem bem atenção, o nada cheio de Deus. A psicologia revolucionária gnóstica, tá? Isso daí são estudos gnósticos, como eu já havia falado em outros programas para vocês. Estudamos 7 corpos, dos quais os mais básicos são chamados de 4 corpos de pecado: físico, vital, astral e mental. E esses 4 corpos formam o chamado quaternário inferior. Dentro desse quaternário está o ego. A título de exemplo, imagine uma pequena casa com 4 paredes e dentro dela encontra-se o verdadeiro morador, nossa essência divina. Essas 4 paredes, nosso corpo físico, nossas energias vitais, nossas emoções e pensamentos, possuem buracos dos quais saem insetos, ratos, morcegos, pragas diversas que assolam a casa e incomodam seu morador. Esses buracos nas paredes podemos chamá-los de maus hábitos, atitudes mecânicas no dia a dia, emoções e pensamentos negativos, fascinações, medos, traumas, bloqueios, etc.
Ou seja, é meio desses buracos que o ego e suas múltiplas facetas surgem, incomodam e roubam nossas energias que estão armazenadas em baterias especiais chamadas na gnose de centro psíquicos da máquina humana. Nós vamos mais para frente, né, no próximo programa, falar sobre isso, iniciar com a luxúria. Então são esses 7 egos, né? A luxúria, a ira, o orgulho, a preguiça, a cobiça, a inveja e a gula, tá? Então, através desses estudos que eu fiz, gnósticos, eu consegui eliminar esse ego meu, que é o orgulho, que eu sempre tive muito orgulho. Tá? Mas não é um orgulho de si que você, nossa, eu sou orgulhosa de ser uma pessoa que sei cozinhar, eu cozinho muito bem. Não é isso o orgulho, é outra coisa, nós vamos falar disso depois, tá bom? O orgulho que você deve ter de você é saber que você sabe das coisas, né? De você sabe de alguma coisa, que você tem um talento para aquilo, tá ok? Bom, vamos lá, vamos para a comemoração dos dias. Dia 2 de dezembro, como eu falei, é o Dia Nacional do Samba. O Brasil é conhecido internacionalmente pelo samba. Este gênero musical nasceu em Salvador, na Bahia, e é derivado do samba de roda, um samba típico, né, das raízes africanas. Existem variadas formas do samba no Brasil, como em Maranhão, Minas, Pernambuco e São Paulo. São sambas diferentes, vocês podem até perceber, né, quando vocês ouvem o samba de cada região. Sendo uma expressão urbana surgida no início do século XX no Rio de Janeiro, nas casas chamadas tias baianas. A primeira gravação do samba foi no Rio de Janeiro em 1916 com a música Pelo Telefone, composta por Donga e Mauro de Almeida. E que nós vamos ouvir um pouquinho aí, os 25 segundos, depois eu coloco para vocês também o link, tá? E aí Martinho da Vila gravou esta música num álbum de 1973, que também nós vamos ouvir um pouquinho. Martinho da Vila é uma delícia, né, ouvir as sambas, a voz dele, né? Tá? Então vamos ouvir um pouquinho de cada aí, depois vocês, se vocês quiserem, vocês cliquem no link para ouvir as duas versões, tá ok? Ai, ai, ai. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Carioca tem uma mulher para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar. É assim, que na Carioca tem uma mulher para se jogar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás. Um outro dia comemorativo, sem aquele orgulho feio, parabéns ao programa Débora Histórica, que está fazendo um ano no dia 9 de dezembro. Faz um ano, então, que eu tenho o programa Débora Histórica, tá? Devia ter trazido um bolinho, né, Lúcio? Gente, mas eu trouxe chocolate. Então tá. Então depois eu detesto cantar parabéns, então não vamos cantar parabéns. Vamos lá. Nossa história. Meus sinceros agradecimentos ao Regimento da Polícia Montada 9 de Julho em São Paulo pela participação neste programa com a colaboração do Tenente Melim, do Subtenente Domingues e a Tenente Talita. As portas estão abertas para visitação, no caso de excursões ou grupos, se bem que ele vai falar lá, tá? É necessário agendamento através do e-mail rpmonp5, que está aí na tela, @policiamilitar.sp.gov.br. O horário e dia fica a critério do solicitante. Em caso de famílias ou pessoas que queiram conhecer o quartel, não é necessário agendamento.
Tá ok? Então, essa matéria tá maravilhosa, nós fomos até lá, o Lúcio e eu, para fazer a filmagem dos cavalinhos, né? De todo o museu da cavalaria. Então, é uma história que pertence ao Brasil, né? Super interessante, trazida da França. Então, dê uma olhada, veja a matéria inteira, ela tem 20 minutos e 47 segundos, mas vale a pena, não se cansem de ver essa matéria, tá ok? Eu estou com o Tenente Melim e ele vai conversar um pouco sobre, nós vamos conversar um pouco sobre o regimento da Cavalaria da Polícia Militar. Aqui é 9 de julho, né? O regimento de Polícia Montada 9 de julho. Ok, então aqui é o museu onde o Lúcio vai filmar todas as coisas. E eu vi uma coisa interessante ali, a bandeira da França. Então ele vai falar para nós por que essa bandeira da França está aqui no Museu da Cavalaria do Brasil, em São Paulo, né? Bom, essa bandeira da França, ela fica aqui em homenagem à missão francesa de instrução da nossa tropa, que veio para o Brasil em 1906, com oficiais do exército francês, que vieram até aqui na Força Pública, na época, para passar instruções tanto de equitação quanto de disciplina militar para os nossos policiais e para os nossos oficiais. Inclusive, essa couraça aqui, ela pertenceu ao capitão Stadtmiller, que era um dos principais instrutores de equitação da época, que passou tudo que a gente tem de escola de cavalaria clássica, desde aquela época até os dias de hoje. Foi um dos nossos principais instrutores. Inclusive, é um dos bustos que a gente tem lá fora. Tem um uniforme especial aqui. Esse uniforme representa o quê? Esse uniforme também, a gente utiliza ele nessas cores desde a época da missão francesa, e as cores principais remetem também à bandeira da França. É um uniforme que já era usado por tropas europeias, bem parecido, né, com o que era usado por tropas europeias, e foi o que a gente usa hoje como o nosso uniforme especial, uniforme histórico. A gente usa em apresentações e representações. Essa parte da crina, né, no capacete, para representar, para afirmar para a gente a arma de cavalaria, para a gente ter até no nosso uniforme a presença do cavalo. E aqui são espadas também antigas, espadas francesas, espadas já utilizadas no Brasil pela Força Pública Paulista, cada uma com uma representatividade, uma homenagem, uma situação específica. Como a gente tem aqui atrás a espada do general Miguel Costa. É uma espada toda de ouro que foi comprada e dada para ele pelos oficiais do regimento da Força Pública. Antes da Força Pública virar Polícia Militar, eles deram essa homenagem a ele e depois a família dele doou para a gente. Aí nós temos aqui outras armas. Essas armas são utilizadas mesmo pela cavalaria? Não, hoje em dia a gente não utiliza mais essas armas. Elas são armas históricas que foram utilizadas pelas nossas tropas desde o início da história do regimento de 1831 até as que a gente usa nas datas de hoje. E elas foram usadas nas principais datas de 1922, 1924, 1932, 1930, que foram as revoluções, os principais combates que o regimento de cavalaria participou.
E aqui tem uns chapéus, inclusive, que nós até vemos em filmes, né? O 1 é o cap do oficial da cavalaria, utilizado no final do século XIX até o início do século XX. O 2 é o cap utilizado nas décadas de 1920, 30 e 40. O 3 é o cap utilizado nas décadas de 20, 30 e 40. O 4 é das décadas de 50, 60 e 70. 1, 2, 3, 4, eu lembro deles. O 5º é de 1940, 50 e 60. O 6º é de 60, 70 e 80. O 7 é o gorro com pala utilizado nas décadas de 80. Aí o 8º é a cobertura... esse vermelho aqui que é bonito, né? É a cobertura uniforme especial do Palácio do Governo de Campos do Jordão. Nossa, eu nunca reparei, sabia? Que eu fui para lá só uma vez. Capacete modelo francês é o 9, 1920 e 1930. O capacete, o 10, é o capacete com camuflagem externa, utilizado nas décadas de 40 e 50. O 11 é o capacete da Força Pública, utilizado nas décadas de 50, 60 e 70. O 12 é o capacete da Polícia Militar, utilizado em 70 e até o início de 90. O 13 é o capacete de choque, utilizado na década de 80. O 14 é o capacete de choque utilizado na década de 90. Isso que já tem a proteção, né, uma viseira, né, proteção para os olhos. E tem o 15º, né, o capacete, o 15 é o capacete de policiamento utilizado no ano de 2000 até o 2007. Né, que é o 15, que mais parece da polícia que é motorizada. É bem parecido. A gente utiliza hoje que ele foi uma evolução um pouquinho após esse daí, que também ainda é bem parecido com o capacete de policiamento de bicicleta, capacete de motos, né? E a gente utiliza para proteção no policiamento durante todo o serviço. Esse uniforme também, como aquele uniforme azul, ele é herança desde a missão francesa e é utilizado como era lá, com as cores azul, vermelho e branco. Esta sala é do quê? Você disse que tem alguns móveis, né? Que eles foram doados por quem? Esses móveis foram doados pela família do general Júlio Marcondes Salgado, que foi um dos nossos generais da Força Pública. Ele era um oficial da cavalaria, foi promovido a general durante a Revolução de 1932 e ele morreu durante a Revolução também, em serviço. E a gente faz uma homenagem para ele, a gente tem o busto dele lá do lado de fora também. E aí esses móveis todos aqui eram móveis da casa dele, que foi doado pela família aqui para a nossa sala da memória. Bom, vamos fazer algumas perguntas agora, né, para o tenente. Como que iniciou a cavalaria aqui no Brasil? Ele falou da França, né? Você falou da França, que foi a França que trouxe a cavalaria aqui para o Brasil ou não? Na verdade, o início do trabalho com cavalo no Brasil foi desde o período colonial. Em 1534, o Martins Afonso de Souza, que era o donatário da capitania de São Vicente, quando ele veio para o Brasil de Portugal, ele trouxe nos navios dele alguns cavalos, e esses cavalos eram usados inicialmente para agricultura e pecuária. Mas com o tempo os bandeirantes começaram a ir para o interior do Brasil utilizando esses cavalos, que era um meio de transporte importante. E aí no Brasil o cavalo começou a ser usado em campanhas militares, logo posterior a isso. E como já era usado em vários países da Europa e do mundo, quando veio o exército português, o exército imperial, depois durante a República, sempre foi sendo utilizado cavalos pelo nosso exército. Certo. E a história da cavalaria aqui em São Paulo? A história da cavalaria, o início dela é junto com o início da própria Polícia Militar. Em 1831, o padre Feijó, ele determinou, era um período entre o reinado de Dom Pedro I e o de Dom Pedro II, período regencial. Ele determinou que fossem criados os corpos de guarda permanente nas províncias. E na província de São Paulo, o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, que era o presidente da província, reuniu um conselho para dar início ao corpo de guarda permanente voluntário. E foi iniciado com 130 homens, 100 desses a pé e 30 a cavalo. Esses 30 homens a cavalo formaram uma seção de cavalaria, que foi o embrião, deu início ao que a gente conhece hoje aqui, que é o nosso regimento de cavalaria 9 de julho.
Aqui, nós estamos na Cavalaria de São Paulo, né, que é um estado imenso e uma cidade imensa, né? Existem outras cavalarias em outros estados, assim, Minas, Paraná? Sim, a maioria dos estados no Brasil tem a sua cavalaria. Se não é um regimento de cavalaria, tem as companhias, mas em praticamente todos os estados a gente tem a presença do policiamento montado. Aqui em São Paulo a gente tem um contato forte com outras entidades de cavalaria de outros estados da federação. A gente faz cursos, eles fazem cursos aqui com a gente, tem um intercâmbio bem grande, bem legal com outras cavalarias, mas ela está presente em todo o território. Tá, eu vou falar uma coisa que tem a ver muito com o militarismo, tá? Por que eu gosto do militarismo? Olha só a postura, né, dele e a postura de outras também, né? Sempre com uma postura bonita, uma postura altiva. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas andam de tênis, tudo desengonçado, né? E é demais de importante que as pessoas tenham disciplina e organização. É isso que é muito bom no militarismo, não é, tenente? Sim, a disciplina, a hierarquia é o que são as bases do nosso militarismo. Tudo que a gente consegue, tudo que a gente tem de as nossas conquistas ao longo dos anos e todo o serviço que a gente consegue prestar para a população é tudo baseado na disciplina e hierarquia. Ótimo, perfeito. Qual o trabalho do corpo da cavalaria, né? Qual a função dele? Porque as pessoas podem pensar, mas para que ficar gastando dinheiro com cavalo, alguma coisa assim? Qual a função? É importante demais ter a cavalaria? Sim, é muito importante. A gente faz um trabalho de policiamento montado em todo o estado de São Paulo. Nós temos destacamentos no interior que fazem policiamento montado. Os nossos policiais, através do cavalo, por estarem montados, eles acabam estando num nível elevado de visão, eles conseguem ver mais longe e conseguem serviços mais longe. Isso daí é de suma importância para a gente conseguir combater a ocorrência dos crimes, a prevenção do crime, que é a função principal da Polícia Militar. Através da ostensividade e visibilidade, a gente impedir que o crime aconteça. Um policial a cavalo, ele chama bastante atenção. Então, um criminoso que teria a propensão de cometer um crime, ele não vai cometer devido à presença policial. E as pessoas, no geral, elas se sentem mais seguras com a presença da polícia. E a cavalaria, ela consegue passar essa presença, essa visibilidade com muito mais facilidade. Exatamente por isso, para as pessoas verem um cavalo dentro da cidade, chama muito atenção. E a gente consegue fazer um trabalho de proximidade da população, de um policiamento comunitário muito forte, porque as pessoas se sentem protegidas e elas gostam do cavalo, então elas vêm perto do cavalo, elas mexem com o cavalo, conversam com os policiais, e isso aumenta mais ainda essa sensação. E a gente tem o serviço que a gente faz também de policiamento em eventos, a gente faz em apoio ao 2º Batalhão de Choque, nos estádios, em jogos de futebol, em shows. A gente faz um apoio ao 3º Batalhão de Choque em manifestações, com a nossa tropa a cavalo, e a gente faz aqui dentro do regimento o serviço de ecoterapia. A gente tem uma sessão de ecoterapia com policiais fisioterapeutas, policiais psicólogos especializados nas funções e no cavalo, que podem ajudar pessoas com deficiências físicas, mentais, para trabalharem melhor e conseguir melhorar a condição delas. Eu vi, inclusive, quando eu estava pesquisando sobre o corpo da cavalaria, eu vi uma pessoa perguntando o que faz para tratar uma criança no equismo, né? E estava lá a resposta, que era só vir aqui, né, fazer uma inscrição. E eu acho de extrema importância esse trabalho, porque vocês podem verificar que a Polícia Militar, ela não faz só trabalhos de agressão ou trabalhos de defender o povo, ela faz um trabalho social também, né? Sim, a gente tem o trabalho social, principalmente aqui, né, dentro do regimento, nessa parte da ecoterapia. A gente recebe escolas aqui para visitação, a gente faz apresentações em escolas, a gente tem a nossa banda de clarins que ela toca em várias representações,
várias oportunidades para se aproximar sempre da comunidade. E a gente tem aqui uma visitação muito grande, e a gente aproveita para reiterar que a gente está sempre de portas abertas para receber esse tipo de visita, que a gente gosta de ter esse contato social para ter uma proximidade com a população, para a população saber que a gente está aqui sempre para trabalhar em função dela. Tá, há muito tempo, isso é importante até eu falar, que eu faço questão, que eu já tinha falado já no meu programa, há muito tempo eu tenho tentado aproximar a Polícia Militar da sociedade, né? Que é muito importante isso, não só para elas se sentirem seguras, mas para elas conhecerem o trabalho. E de repente as pessoas admiram a Polícia Militar e querem entrar para a Polícia Militar. Antigamente eram só os meninos, né? Hoje meninas também. Nós estávamos vendo lá, nós filmamos o comandante da polícia, né? Da cavalaria, né? Que ela estava fazendo treinamento. A gente tinha ali uma oficial feminina fazendo treinamento dos policiais da tropa a cavalo que trabalha no serviço operacional todos os dias. A gente tem o ingresso na Polícia Militar através de duas maneiras, né, que é a Academia de Polícia Militar do Barro Branco ou o concurso de soldados, a Escola Superior de Soldados de Pirituba. E aí são concursos públicos, concursos abertos, e hoje em dia entram bastante, a procura feminina é bem grande, né? Maior do que costumava ser antigamente. Aqui na cavalaria a gente tem oficiais femininas, policiais femininas, que fazem o trabalho do mesmo jeito, desempenham o trabalho do mesmo jeito, os mesmos tipos de trabalhos que o efetivo masculino. Ok, perfeito. Em qual momento o corpo da cavalaria é acionado? A gente faz diariamente o policiamento preventivo, como eu havia falado, né, da ostensividade preventiva. Todos os dias a gente faz esse policiamento, normalmente na parte da manhã, na parte da tarde. O nosso efetivo sai para fazer o policiamento aqui na área central, nas áreas periféricas da cidade, e através dos nossos destacamentos, ou até mesmo se for necessário uma saturação maior com o nosso efetivo do regimento, a gente faz o policiamento também no interior do estado. E para situações específicas de manifestações ou de ações de distúrbios civis, de controles de distúrbios civis, nós somos acionados através do comando de choque para prestar um apoio às demais unidades, as unidades do policiamento diário e as unidades do policiamento de choque, para conseguir fazer o controle efetivo desse distúrbio da manifestação e conseguir garantir a segurança de todos. Tá certo. E assim, uma pergunta bem pessoal, tá? Como que você escolheu, ou por quê, ou o que fez você escolher a ser um oficial da cavalaria? Eu comecei a ter contato com o cavalo, né, na academia do Barro Branco. Nós temos um destacamento nosso, inclusive, lá, né, para os alunos oficiais, os cadetes, poderem montar e ter conhecimento do cavalo. Eu comecei lá, fui conhecer cavalo lá, apesar de eu ser do interior, eu não montava antes, né? Eu comecei a montar cavalo na academia. E desde o começo eu já gostei muito de trabalhar com cavalo, de montar, do policiamento que é realizado e do esporte a cavalo. E principalmente do espírito de cavalaria que a gente tem, que é uma união muito forte entre os policiais e é um amor muito grande que a gente tem pelo animal. Então isso acabou me trazendo desde a época da academia a querer vir servir no regimento. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar no policiamento ostensivo na área, trabalhei em 2 batalhões e depois eu consegui a minha transferência aqui para o regimento e fiz o curso de tropa montada. E faz aproximadamente 1 ano e meio que eu estou aqui e pretendo continuar aqui o tempo que eu puder. Até virar general? Marechal? Marechal? É verdade, é coronel, é verdade. É só no exército, né, que tem general e marechal. E aí, você disse, né, que está aberto aqui. Como pode as pessoas que querem ingressar no corpo da cavalaria, como que elas fazem, né, que você até já falou um pouco, mas você tem o contato, um telefone que eles podem ligar para informação? Os concursos, para a pessoa poder entrar para vir à cavalaria, ela tem que entrar na polícia. Ela vai prestar o concurso de soldado ou concurso de oficial pelo site da VUNESP. Ele tem disponível lá os editais, as aberturas dos concursos com as datas de provas. Todo ano tem aberto o concurso para academia e o concurso de soldado. Então é só acompanhar no site da VUNESP quando for abrir o próximo edital.
Ela faz a inscrição, participa de um concurso, né? Um concurso público de provas e títulos. Ela vai fazer uma prova intelectual, uma prova física, vai passar por uma prova psicológica e uma investigação social. E quando aprovado, ele entra no concurso respectivo que ele prestou, se foi para o concurso de soldado ou da academia de oficiais, vai fazer o curso respectivo, curso de formação, e posterior, normalmente os policiais servem no batalhão de área, nos policiamentos ostensivos de área. E aí eles vão fazer esse policiamento, atendendo ocorrências, trabalhando diretamente com a população, e aí eles vão pleitear uma vaga aqui no regimento de cavalaria, através de uma ficha de inscrição. Ele vem até aqui, faz um contato, ele coloca o nome dele numa relação de transferências, informando que ele quer vir servir aqui no regimento, e aí conforme vão abrindo as vagas para o regimento e vão sendo acionados as transferências por antiguidade, esse policial vai conseguir vir servir aqui na cavalaria, sendo policial, sendo praça ou oficial. A idade mínima e a idade máxima? A idade mínima para assumir o concurso a função, o cargo de soldado é 18 anos e no máximo 30. E para a academia a idade limite máxima é de 30 anos. Eu posso chorar porque eu não vou mais poder. Eu já tenho 56. Bom, voltamos com a Selma Prado também na parte 16, conhecendo política, tá? Então, esse mês aqui nós terminamos com esse quadro dela, tá ok? Conhecendo política, com Selma Prado. Isso daqui é muito interessante sobre alguns aspectos. A gente fala do voto feminino, em 1932 a mulher pode votar. Não só a mulher podia votar, os negros também podiam votar, a partir de 1932. Porque negro também não votava antes. Não. Mas porque era negro, porque era escravo, porque era analfabeto? Porque era negro. Porque era negro? Porque era negro, porque a escravidão já tinha acabado em 1888, entendeu? Mas eles não tinham direito a voto. Então, a Constituição de 1932, ela torna o voto no Brasil secreto e torna o voto no Brasil universal, o que é muito interessante, entendeu? Porque você vai ter não só a mulher votando, como os negros também vão poder votar a partir de 1932, e eu tenho quase certeza que isso daí é totalmente correto, porque quando você compara com os Estados Unidos, em 32, a partir do momento que Getúlio universaliza a cidadania no Brasil, isso é uma universalização de cidadania. Todo mundo agora é cidadão aqui nesse país, entendeu? Ele faz isso muito antes dos Estados Unidos. Sim. Por quê? Porque nos Estados Unidos os negros estão começando a lutar pelos seus direitos, que eles só vão adquirir na década de 60. Entendeu? O negro norte-americano, ele só vai poder votar a partir da década de 60. Antes disso, vários ativistas negros vão morrer, como é o caso do Martin Luther King, é o caso do Malcolm X, todos eles vão morrer. O negro brasileiro, ele adquire direitos civis durante o governo Getúlio Vargas, entendeu? Ele adquire direitos civis muito antes do negro norte-americano adquirir. Nós temos quase 30 anos aí de gap entre o negro brasileiro votar e o negro norte-americano votar. Por incrível que possa parecer. Entendeu? Depois, em 1950 nós vamos ter um momento de grande distorção, porque nós temos uma eleição para o executivo, aonde não há necessidade
do eleito ter a maioria dos votos. Isso daí é uma verdadeira loucura. Por que que é uma verdadeira loucura? Porque nesse momento os eleitores brasileiros levaram 3 presidentes ao poder. Conseguiram levar 3. Por quê? Porque o presidente não era eleito pela maioria dos votos. Bastava ele ter um nível de votação elevado e ele já era eleito presidente. Então houve um momento de grande distorção, porque como não valia a maioria, o que vai acabar acontecendo é que Getúlio vai ser eleito, Juscelino será eleito e o Jânio Quadros vai ser eleito também. Entendeu? Isso vira uma verdadeira o quê? Um verdadeiro pandemônio, né? Porque a Constituição de 1946 não exigia maioria dos votos. Em 1955 é criada a cédula oficial. Eu não consigo nem imaginar como você faz uma eleição sem uma cédula oficial. Como que era feito isso? Como que era feita a eleição antes, então? Cada candidato fazia a sua cédula. O candidato era o responsável pela confecção da cédula dele. Porque era cédula em papel. Então tinha 3 cédulas. Aí você ia lá, pegava uma. Que coisa estranha. Que coisa estranha aí, entendeu? Uhum. O cara devia receber, precisava, se a minha mãe tivesse, se meu pai tivesse vivo, eu ia perguntar para ele como que era isso. Porque ele vota nessa época aqui, entendeu? Mas, de qualquer maneira, a cédula de votação era de responsabilidade do candidato. Só a partir de 1955 é que a cédula passa a ser feita pela Justiça Eleitoral. Imagina o que dá para fraudar uma eleição dessa. É. Verdadeira loucura, meu. Faço um barão de cédula, preencho tudo e de alguma maneira eu enfio lá no lugar, eu lembro disso. Né, a eleição com cédula, as primeiras eleições que eu votei eram com cédula. Ah, eu também. É. E aí o ANB, né, enchia de gente, tinha que mandar um verdadeiro pelotão lá de fiscal, que o cara ficava lá abrindo cédula por cédula e preenchendo aquele relatório. Esse votou nesse, punha xizinho, esse votou... Ah, verdadeira loucura. Realmente, hoje em dia, a gente pensa nisso, embora em vários países do mundo, na maioria continua sendo assim. É na cédula mesmo. Que é o que muita gente quer que volte a ser. É. Não, na realidade não era bem isso que eles estavam pedindo. Eles estavam pedindo que a hora que você votasse, a urna eletrônica, ela emita um comprovante do seu voto. Mas para isso você ia ter que mudar todo o sistema, entendeu? A cada voto praticamente teria que imprimir um comprovante que você pegaria lá e levaria para a tua casa. Em 1963 aqui foi aprovado um referendo, né? Porque com a renúncia do Jânio Quadros em 1961, o Congresso ele condicionou, não, Jânio, ele condicionou a posse do João Goulart ao parlamentarismo. Só que até aí eles chamaram um referendo para a população para ela dizer se queria ou não esse bendito parlamentarismo, né? Em 1989, né? Em 1985 nós tivemos, né? Passamos aí de 64 até 1985, sem um processo eleitoral efetivo, porque vivemos um regime de exceção, que foi o regime militar, onde inclusive os governadores eram nomeados pelo presidente, o Congresso, eles ficavam lá referendando aquilo que partia do poder central e também aproveitavam para ler jornal, né? E as decisões eram tomadas todas na esfera do executivo e acabou. Em 1985, tenta-se uma eleição direta por meio da votação
direta para presidente da República, porque essa abertura vai começar em 82, nós já tivemos eleição para vereador, para deputado estadual, houve uma abertura gradual, os próprios militares chamavam de abertura gradual e contínua. Em 1985 todo mundo tinha esperança, depois de uma grande manifestação pelas diretas, de ter eleição direta. Mesmo assim nós não tivemos, e o Tancredo Neves foi eleito pelo Congresso Nacional. Só em 1989 que nós vamos ter eleição direta efetivamente no Brasil. Essa eleição foi por causa da Constituição de 88. Foi refeita a Constituição e a partir daí se prevê eleições diretas no Brasil em 1989. Inclusive quem estava nessa eleição era Fernando Collor de Mello e Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? E aí nós teremos 2 turnos, teremos eleição para governador, eleição para prefeito, eleição para presidente, e a eleição ela passará agora a ser para todo e qualquer cidadão brasileiro acima de 16 anos de idade. Né? Nossa, foi nessa época que passou 16? Que passou para 16, em 89. E também será para os maiores de 70 anos, eles vão ganhar o direito ao voto facultativo. Se ele quiser, ele vai votar. Se ele não quiser, ele não vai votar, né? Pela primeira vez nós vamos ter esse modelo de eleição que nós temos aí. Esse modelo de eleição, ele obedece 2 critérios. O critério majoritário, o que é uma eleição majoritária? É uma eleição, por exemplo, para governador, para prefeito e para presidente. Esses são cargos que são chamados majoritários, que na realidade são cargos executivos. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. Depois, canal de informação com Naves Ferraz. Nesse próximo vídeo, o tema é privatizações. Olá a todos, vamos falar hoje sobre privatizações. As privatizações que precisam acontecer no Estado brasileiro não são indiscriminadas, são pautadas por critérios de eficiência e racionalidade, de forma a aumentar o foco do Estado naquilo que realmente influencia, naquilo que realmente importa para a cidadania, qual seja a educação, a saúde e a segurança, incluída aí a segurança jurídica de cada cidadão, de cada indivíduo, de cada empreendedor livre. Pois bem, nós precisamos entender que existem bens ou serviços que são públicos, ou seja, livremente acessíveis a todos, e que, por isso, cumprem com seus objetivos. Existem aqueles serviços estatais. De resto, geralmente, esses serviços ou bens estatais são cooptados, são aparelhados por velhas oligarquias dominantes do nosso setor político. Precisamos extirpar essas oligarquias, aumentando uma democratização dos nossos bens e serviços, tornando-os realmente públicos pelas nossas privatizações. Então, nesse sentido, as privatizações de bens ou serviços que só servem de cabides de empregos ou de interesses obscuros e vetustos dos velhos políticos, nós não precisamos mais disso. Precisamos de bens efetivamente públicos, serviços efetivamente públicos, serviços democráticos, aprofundar a democracia e tornar os bens efetivamente públicos, liberando o Estado para aquilo que é realmente a sua função,
foco na educação pública de qualidade, na saúde pública de qualidade e na segurança pública de qualidade. É isso. Muito obrigado. Vamos falar da nossa agenda cultural? Então, espero que vocês tenham gostado das informações da Selma, também do Naves Ferraz, que eu acho excelente aquilo que ele fala. Ele é uma pessoa que tem bastante conhecimento, e a Selma também, né? Por isso que estão no programa, tá? Agenda cultural, eu vou dar apenas umas dicas para vocês, que como eu falei na semana passada, não adianta eu ficar falando, tem ali uma peça às 9 horas, sabe? O importante vocês também, principalmente para quem tem preguiça, deixar de preguiça e procurar entrar. Nós temos muitos eventos culturais aqui em São Paulo, tá? E muitos eventos culturais gratuitos. Então vamos lá. O Fantasma da Ópera no Teatro Renault continua até o dia 23 de dezembro, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, número 411. E eu ainda não terminei de ler o livro, tá? Tive impedimentos, os meus amigos sabem, né, o que aconteceu. Mas assim que eu terminar de ler, eu comento, tá? E parece que a peça, ela é mesmo bem fiel ao livro, tá? Eu já comecei a ler o livro, não terminei, mas tá ok? Então vamos lá, nós temos o Teatro Municipal, nós temos a OSESP, que é a Orquestra Sinfônica de São Paulo, nós temos a Unibis e nós temos todos os SESCs que tem em vários bairros e vários lugares para nós podermos consultar. Então entrem no site dessas instituições e verifiquem o que vocês querem, o que vocês podem participar, o que tem com gratuidade. Alguns não, tá? A Orquestra Sinfônica de São Paulo não tem gratuidade, o Teatro Municipal tem algumas coisas que têm gratuidades, o SESC eu acredito que todos são gratuitos, mas apesar de que tem algumas coisas que são também pagas, né? A Unibis tem muita coisa gratuita também, que é uma entidade sem fins lucrativos, tá? Então vamos colocar aí a nossa cabeça, levar nossas crianças, os filhos, né, os amigos, tudo para nós podermos entender um pouquinho mais do que é cultura. Pode ser peça de teatro, pode ser show, a OSESP, a Orquestra Sinfônica, né? Então tem várias coisas, várias músicas clássicas, brasileiras também, né? Clássicas brasileiras, eruditas, né? Para a gente conhecer, tá bom? No próximo programa nós daremos continuidade ao ego, tá? E no encerramento deste programa, com a música Saudosa Baloca, também em homenagem ao samba, né? Composta por Adoniran Barbosa em 1951, composta e interpretada, né, em 1951 e interpretada em 1961 pelo grupo Demônios da Garoa. Então, essa música é muito gostosa, e muito gostosa assim de ouvir, tanto com a Adoniran, que tinha a voz rouca assim para cantar, mas os Demônios da Garoa ficou maravilhoso também, né, o arranjo deles, tá ok? Então, está o link já aí para vocês ouvirem também as duas versões, tá? E eu espero que vocês tenham gostado tanto da matéria que nós fizemos lá com a cavalaria e tenham gostado também do programa de hoje, tá bom? Eu espero vocês no próximo programa para nós darmos continuidade também a essa matéria do ego, que é de muita importância. E também, eu não falei, a fonte é o livro eu falei aqui no começo, né, Didática Completa para a Dissolução do Eu Psicológico, é de Samael Aun Weor, tá? Ok? Então, um beijo para todos vocês, bom final de semana, e comentem aí. Se quiserem falar alguma coisa para mim, podem colocar no Face, podem colocar no canal ou no deborahistórica@gmail.com. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar que é aqui onde agora está esse edifício harto. Era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso,
Joca.